Amém, irmãos? Jesus é o nosso Senhor. Hoje eu vou compartilhar uma porção do alimento diário. Nós estamos desfrutando desse volume aqui com o título Cristo, o centro da obra de Deus. Estamos na semana 2 do alimento diário. Semana 2 com o mesmo título, né? Cristo, o centro da obra de Deus. E hoje eu vou compartilhar uma porção da quinta-feira. O título da leitura de hoje é Desconectar-se de Deus abre espaço para o pecado e a morte. A leitura de hoje é Colossenses 1, versículo 18, que diz assim: Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. A leitura de hoje começa dando um contexto um pouco da igreja em Colossos, né? Foi uma igreja que foi levantada pelo Epáfras, que era um cooperador de Paulo, né? Um cooperador próximo de Paulo. Epáfras foi aperfeiçoado numa escola em Tirano, aperfeiçoado por Paulo, né? E depois ele levantou as igrejas em Colossos, em Hierápolis e Laodiceia. Então, nós vemos primeiramente a importância, né, de passar pelo aperfeiçoamento. A igreja em Colossos foi levantada por um cooperador de Paulo que passou pelo aperfeiçoamento na escola em Tirano. E hoje, né, nós temos a ferramenta do CEAP, do PAC, né, que são ferramentas, locais de aperfeiçoamento para nós estarmos sendo aperfeiçoados e sendo ainda mais úteis ao Senhor, né, na obra de Deus. O segundo ponto que eu vejo aqui, que fala, né, um pouco sobre o contexto dessa igreja, né, que Epáfras passou para Paulo, né, e aí que Paulo escreveu essa carta, né, a carta aos Colossenses, porque haviam algumas situações, alguns problemas nessa igreja por conta da influência de filosofias gregas e do judaísmo. Um desses problemas era o gnosticismo, né, o gnosticismo derivado da filosofia grega, né, e que crê que o homem sofre porque vive no corpo, e o corpo é matéria. Então daí surgem aqueles castigos, né, de infligir o próprio corpo e etc. E uma das crenças deles também era de que Cristo ele estava era uma, entre aspas, né, um ser, né, uma entidade, né, divina que estava no mesmo nível dos anjos. Ó Senhor Jesus. E aí em Colossenses 2, versículo 10, Paulo traz luz diante dessa questão, né, falando que ele é o cabeça, ele, Cristo, né, é o cabeça de todo o principado e potestade. Então, Cristo, ele é incomparável e está muito acima, né, ele é o cabeça dos anjos. Então, nós vemos como que esses ensinamentos sutilmente vão trazendo questões, né, para a igreja que acabam trazendo problemas, né? Então, nós temos que estar em alerta, né? E esse é o tom, né, que Paulo trouxe na carta aos Colossenses, né, de alerta por conta desses ensinamentos que estavam entrando aos poucos na igreja, né? Por exemplo, esse de que os anjos estavam no mesmo nível, né, de Cristo. Nós vemos também que os anjos, né, apesar de serem maior que nós em poder, né, eles foram criados para servir-nos também, né, o que nós vemos em Hebreus 1,14, né, eles foram criados para servir aos que herdarão a salvação, para os que darão a salvação, ou seja, nós, né, os anjos também estão ao nosso serviço, apesar de serem maiores em poder. O que significa que eles não devem ser adorados. Nós podemos sim, né, orar, não tem problema orar para que o Senhor acampe seus anjos, né, em torno de nós, em torno de alguma pessoa, né, mas nós não devemos adorar os anjos, né. Inclusive nós encontramos vários alertas para isso na Bíblia. Amém? E de onde que vem isso tudo, né, que é o título e o ponto central da leitura de hoje, né? Vem da desconexão de Deus, né? Nós vemos que lá no Jardim do Éden, né, quando houve essa desconexão, primeiro o inimigo, através da serpente, ele visou desconectar o homem de Deus, né? E aí, depois que houve essa desconexão, o que que acontece? Surgiu um vácuo, desconectou, ficou um vazio, né, um vácuo. E aí o Satanás, que é o pai da mentira, veio nesse vácuo e encheu com mentira, né? Então, onde há ausência, onde há o vácuo, depois da desconexão, o inimigo vem e enche de mentira. E depois de ele encher de mentira, vem o quê? Vem a morte, o pecado e toda sorte de injustiças e impurezas. Ó Senhor Jesus! Então,
e como consequência, né, o homem fica desencabeçado, ele perde o encabeçamento em Cristo. Então isso é um alerta para nós. Nós temos que tomar muito cuidado porque é sutil, né? Começa com a desconexão. Então, às vezes, não está tão ruim assim, né? Estou apenas distante, né? Começa com a desconexão. Só que quando desconecta, surge um vácuo. E nesse vácuo vai entrar a mentira e depois, como consequência, entra a morte, o pecado e toda sorte de injustiça e impureza, que é muito grave, né? Ó Senhor Jesus, então que nós possamos, irmãos, estar conectados a Cristo através da palavra, a palavra profética que nós temos recebido. Isso é bênção, isso é um guardar para nós e vai evitar que haja esse vácuo onde o inimigo entra com mentiras, com falsos ensinamentos, né, e com toda sorte de coisas que nos afastam de Deus e nos leva à morte espiritual. Ó Senhor Jesus, que os irmãos possam ter uma quinta-feira abençoada, na luz da palavra, desfrutando da palavra e conectados a Deus. Jesus é o Senhor. Amém.